Inteligência Suprema. Quem concebeu este corpo magnífico, instrumento perfeito para a nossa experiência terrena? Porque a natureza parece ter uma inteligência oculta, onde tudo se renova de forma harmoniosa. De onde vem o instinto dos animais? Uma inteligência que comanda a sobrevivência da espécie. Qual sabedoria conduz o nosso planeta nas estradas evolutivas do cosmos, com todos os seus seres? De onde vem o equilíbrio do universo, onde tudo funciona com um sincronismo inimaginável? E quem fez despertar a inteligência dos homens, desabrochando assim a sua consciência? Quem espalhou por todo o universo a vida e a perfeição infinita em suas múltiplas dimensões? E que inteligência conduz a humanidade a deixar suas mazelas e buscar o caminho da luz? Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós podemos chamar de Deus.
Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo 1 Timóteo 6,6. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Emmanuel. Pai, minha força e meu refúgio, agradeço por teu amor infinito que me guia a cada passo. Fortaleça minha fé nos momentos de dúvida, renovando minha esperança no meu pleno amor perfeito. Que eu preserve nas lutas, confiando que tua mão sempre me sustentará. Proteja nossos lares, nossas famílias, meus filhos e amigos. Com gratidão, entrego o meu coração. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, para os nossos estudos do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Mundo Espírita, capítulo 4, da pluralidade das existências. A temática é aparências físicas e morais. E a questão é a questão 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Então veja bem, Kardec pergunta aos espíritos se os gêmeos, eles encarnam por simpatia. Porque, então, muitas das vezes se nota uma certa aversão. E os espíritos respondem: não é regra que sejam simpáticos, os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, aqui ele deixa claro, os espíritos, que não é regra que só os simpáticos podem encarnar como gêmeos, mas também espíritos
que têm comprometimento de relacionamento, ou muitas das vezes dívida com o passado, e que às vezes querem lutar juntos justamente por isso. Ao invés do amor, o ódio que os impede de progredir. E quem sabe juntos eles vão conseguir transformar esse amor adoecido em um amor verdadeiro. Então, para a gente poder entender melhor, tem várias questões no Livro dos Espíritos que vai trazer essa relação sobre os gêmeos. Ou outras obras também que vieram complementar, né, esclarecendo melhor. Porque em uma única questão, em poucos segundos aqui, a gente não vai ter condições de entender tudo. Mas, pelo menos, de forma geral, de forma global, para a gente ter uma noção o que o Livro dos Espíritos traz para que a gente possa entender melhor. Quando ele se refere aos gêmeos, dois espíritos, quando nascem de uma só gestação, normalmente são espíritos afins, quer dizer, são espíritos que se relacionam bem, que já reencarnaram várias vezes, né? E por essa afinidade, por esse amor, querem estar juntos novamente para vencer os obstáculos, ou entre si, ou com outros espíritos, né? E que juntos um vai poder fortalecer o outro. Outra também que pode ser a opção dos gêmeos estarem juntos é o fato de ter sido inimigos do passado. Então, essa raiva, esse ódio que motivou essa inimizade, né? Essa falta de amor entre os espíritos, eles vêm juntos para poder superar, né, esses desafios, esse problema que eles tiveram no passado, para que possam, na convivência, conseguir, pelo menos, alcançar um tipo de sentimento mais elevado. Mas tem também outras situações que nós podemos ver, como no caso de gêmeos que nascem para ajudar o outro, né? Um para ajudar o outro na dificuldade, que às vezes um consegue se livrar dos seus problemas, dos seus defeitos, e o outro, por amizade, né, quer vir também ajudar o outro a conseguir galgar também qualidades melhores. Então, com essa oportunidade, e às vezes a delimitação, né, mesmo dentro dessa amizade, pode ser ódio, não entre eles, mas entre outros espíritos, e que ele possa vir reencarnar e ajudar. Outro caso também que nós vemos de gêmeos, só que uns gêmeos que são que reencarnam em uma mesma estrutura porque tiveram dificuldade, mesmo encarnando como gêmeos, né? Cada um carregando o seu próprio corpo, teve dificuldade. Ou às vezes são inimigos, grandes inimigos, que mesmo através da oportunidade de serem gêmeos, de estarem juntos no mesmo processo, não conseguirem, às vezes há necessidade deles estarem juntos em um mesmo corpo, quer dizer, pregados, né? Que é o caso dos siameses. Então, ter a oportunidade de sentir o que o outro sente. Tanto é que nós já vimos na atualidade que alguns siameses não puderam ser separados, né? Porque às vezes dividem órgãos que são vitais e não tem condições de serem separados. Aí a gente vê essa questão que é a espiritualidade, porque na escolha, quando nós reencarnamos, nós temos todo um plano reencarnatório. Então, esse plano reencarnatório, ele foi feito de acordo, né? O espírito estava presente, pôde perceber as dificuldades, quais eram as oportunidades que eles tinham para poder lutar no mesmo campo de luta, para que pudessem conseguir
superar esses desafios. Então, um ao lado do outro, né? Um sentindo os acontecimentos, as percepções, os sentimentos, vendo que o outro passa, talvez tenha mais facilidade, né? Porque se em encarnações passadas só pôde realizar o mal e não obteve nenhum tipo de progresso, de melhora, agora, junto do outro, quando realiza o mal, ele também vai sentir o próprio mal. Se realiza o bem, o amor, o perdão, ele também vai ter essa facilidade de sentir. Então, é muito importante que eles venham juntos e muitas das vezes não há nem a condição física para que eles possam se ser separados, né? Vão ter que conviver com isso, para que tenha a oportunidade de desenvolver alguns sentimentos, algumas virtudes necessárias para o progresso deles. Quando nós nascemos em uma família, nós já sabemos que nós não nascemos numa família simplesmente por nascer. Quando nós nascemos naquela família, porque aquela família ela vai suprir, ou pelo menos supõe que aquela família vai proporcionar as condições necessárias para que aquele espírito realmente possa se desenvolver. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não escolhi essa família, né? Eu não escolhi esse pai. Não, escolheu sim. No plano reencarnatório, você sabia que você reencarnaria nessa família porque ela teria todas as condições, né? Todas as situações, e para que você possa desenvolver aquilo que ainda falta, né? Para o seu progresso, que até agora ainda não foi conseguido. Então, necessita dessa família, porque é na família que a gente tem os maiores ensinamentos. A nossa primeira escola é a família. Então, é nela que nós vamos adquirir as virtudes, os conhecimentos, né? E principalmente é na família em que nós vamos nos apoiar para desenvolver o caráter, a mentalidade. Então, é necessário que tudo que acontece, né, todos os fatos, os acontecimentos, o próprio ambiente, que tipo de ambiente? Se é um ambiente em que há diálogo, há violência, há geralmente como que se trata uns aos outros, tudo isso vai proporcionar ou não condições para que desenvolva aquilo que aquele espírito necessita, né? Ou aqueles espíritos necessitam, porque no caso são gêmeos, né? Então, e o próprio espírito aproveitar a oportunidade que está sendo dada. A carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas, competindo a cada um esforçar-se para a melhoria interna. Ninguém engana a lei divina, né? Segundo Miramês. Então, o que a gente pode entender com essa frase de Miramês? Primeiro, que nós recebemos, né, um instrumento, né, que é a carne, que é o corpo, para que a gente possa desenvolver aquilo que nos falta para o nosso progresso, não só físico, mas principalmente o nosso progresso moral. Mas não é só também o ambiente, não é só a família. Depende também do esforço do espírito. Ele tem que se esforçar, ele tem que querer, ele tem que melhorar, ele tem que se ajudar. Porque não adianta o outro querer fazer, porque se o outro não está disposto a realizar, é impossível a gente fazer para o outro, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, a família vai fazer a parte dela. Mas os que estão reencarnando, eles também têm que fazer a sua parte. E não adianta fingir que está fazendo, não adianta fingir, esconder aquilo que não deveria aparecer, que não deveria acontecer, né? Porque Deus, ele registra tudo. Ele sabe tudo que nós fazemos, pensamos ou deixamos de fazer também. E também fica registrado na nossa própria consciência. Quando desencarnarmos, nós vamos ter consciência
do que nos foi dado, das oportunidades e do que nós desperdiçamos ou aproveitamos. Então, tudo vai ficar registrado, tanto para Deus quanto na nossa consciência. Os gêmeos que entenderam, procuraram melhorar, corrigindo o que tinha de reparar, voltam à pátria verdadeira, livre do fardo que antes pesava em seus ombros. Ou seja, os gêmeos, quando eles reencarnam, eles se esforçam, eles melhoram, eles conseguem corrigir os seus erros. Melhorar, reparar, adquirir melhores condições para voltar à pátria espiritual. Então, quando eles voltam, eles têm facilidade para retornar. Por quê? Porque não tem culpa, não tem erros, né? Aquilo que ele se propôs a fazer foi feito, foi realizado. Mas, em compensação, aquele, porque pode ser que dos gêmeos um consiga e o outro não, um se desenvolve e o outro não, né? O que não vai acontecer então com esses que não souberam aproveitar a oportunidade para poder quitar os seus débitos, reparar os seus erros, né, de outras existências. Então, se eles não repararam, não conseguiram melhorar, conquistar, eles vão ter dificuldade quando voltar para o plano espiritual, porque ao invés de pagar, fizeram novas dívidas. E assim, por que a gente fala que pode ser que um consiga e o outro não? Eu acho que quem assistiu aquela novela Mulheres de Areia, né, a Ruth e a Raquel, uma era boa e a outra era má, né? Então, assim, não é porque são gêmeos que vão ter o mesmo temperamento, que vão ter as mesmas conquistas, que são bons, que vão ter caráter. Cada um tem a sua individualidade. Então, pode ser que um progrida e o outro não. É por isso que, às vezes, eles vêm como gêmeos justamente para isso, porque em encarnações passadas, um conseguiu e o outro não, às vezes, um vem com esse propósito de ajudar o outro. A natureza, né, do espírito a todos convida no silêncio, mas com firmeza através dos pais, sendo que eles encontram também no jogo das provas e podem muito ajudar, aliviando seus julgos na esteira do tempo. Nós vimos lá atrás, quando foi mencionado que a família, que o ambiente, tudo isso é importante porque se a natureza desses espíritos, né, desses gênios, pode ser que um tenha mais facilidade de ouvir, de ser uma pessoa boa, de querer melhorar, de ser cooperador, e o outro não. Pode ser que o outro seja revoltado, brigão, não escuta, ou os dois podem ser assim. Então, cabe aos pais já começar a observar a natureza de cada um, porque apesar de serem gêmeos, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua forma de ver a vida, cada um tem a forma de encarar cada situação. E os pais, eles precisam ser o quê? Firmes, determinados. Porque se já é um espírito rebelde, se já é um espírito que vem para recuperar esses débitos, e se eles não recebem limites, eles vão continuar perdidos e cada vez mais se endividando e perdendo as oportunidades que tinha para poder evoluir, progredir, melhorar. E os pais também, eles também estão nesse processo. Se eles estão recebendo gêmeos, ou porque querem dedicar amor, pediram, sugeriram, né, que fossem seus filhos para que pudessem ajudá-los, ou muitas das vezes o contrário, são as pessoas que prejudicaram esses espíritos que estão reencarnando. É a oportunidade que eles têm de reparar também. Então, os pais também fazem parte desse processo.
Então, a versão dos gêmeos traduz inimizade anterior, com pendores afins, nos assinala amizade do passado, embora com dívida em outras áreas. Por isso que é importante, desde de bebezinho, a observação. Como que cada um reage diante daquela situação, a atenção, porque muitas das vezes eles não expõem desde o início o caráter que trazem. Até 7 anos é importante que os pais percebam. Às vezes, vê uma criança judiando de um animal e acha aquilo engraçadinho, bonitinho, e às vezes já é a maldade instalada em seu coração, que os pais ignoram e deixam passar. Ou muitas das vezes percebe que o filho é amoroso, trata bem todo mundo, adora cooperar, ajudar na organização da casa. Então, tudo isso tem que estar muito atento, tem que estar perceptivo a esse tipo de acontecimento com a criança. Então, os pais têm muita responsabilidade, né, no trato com os filhos. Desde o processo da gestação, já é essencial que comecem a despertar o interesse pela tarefa, né, que lhes foi confiado, não só um, mas 2 filhos. Olha só a responsabilidade que esses pais vão ter com esses espíritos, né? Porque observar se estão caminhando, trilhando certinho, ou se precisa de muitas interferências, se os 2 caminham, né, a passos largos, ou se um caminha na frente do outro. Então, precisa ter a compreensão do processo, né, da necessidade da intervenção, porque muitas das vezes há que interferir, porque quando não se interfere, quando não se envolve, há perda, né? Às vezes aquele espírito acaba perdendo toda uma encarnação, porque não teve orientação, não foi podado, não foi limitado, não foi desenvolvido a educação, porque não é só a educação instrutiva aqui da Terra, mas principalmente a orientação do Evangelho, para que a criança possa, desde pequenininho, saber o que é certo e o que é errado, conhecer as leis divinas, porque aí ele sabe que na própria consciência já vai dizer se aquilo que ele está realizando, se aquilo que ele está pensando é correto ou não. Então é necessário acender essa luz do amor no coração de cada um desses espíritos. O esforço dos pais conta muito. Mas é importante também a gente observar que existem também pessoas, parentes, que ajudam também na criação desses filhos. Às vezes, esses espíritos têm mais facilidade com o tio, com o padrinho, ou às vezes com os avós, têm mais facilidade para ouvir, para entender, para respeitar aqueles conhecimentos, né? As normas. Então, é importante também a convivência com outras pessoas que possam ajudar na dedicação desses filhos e deles próprios. Então, além do carinho, do cuidado, do amor, do zelo dos pais e dos parentes, o próprio espírito, né? O próprio reencarnantes, os próprios reencarnantes também necessitam estar com vontade de querer se esforçar e de melhorar. E o resto é com Deus, porque Ele proporciona todo o caminho. Ele nos dá as oportunidades o tempo todo. Agora cabe a nós observá-las. Então, os guias espirituais, eles são grandes colaboradores nesse processo. Eles estão sempre nos intuindo, né? Intui os pais na educação dos filhos, intui as pessoas que envolvem. Muitas das vezes, às vezes, um amigo, uma pessoa chega e traz uma solução para aquele problema. Às vezes os pais não estão conseguindo fazer com que aquelas crianças sigam o caminho correto, estão sempre fazendo coisas erradas. E às vezes surge uma pessoa, vem, conversa, traz exemplos, ajuda
na criação. Isso também pode ser intuições que vêm desses espíritos, desses anjos protetores, que estão sempre nos ajudando na criação dos filhos, para facilitar um pouco, né, esses débitos, esses créditos, que muitas das vezes precisa ser resgatado, né, essa dívida, e conseguir mais também, né, porque não é só pagar, mas ao mesmo tempo que pagar, conquistar também novos créditos. Então, os irmãos gêmeos, pelo que nós vimos nessa questão especificamente, são irmãos de muitas vidas, já reencarnaram várias vezes com o propósito, ou porque são grandes amigos, amores, né, de outras vidas, ou porque são inimigos e que necessitam, quer dizer, tem uma ligação muito forte, seja por amor, ou seja por ódio, porque o ódio, na verdade, é um amor que adoeceu, e que juntos podem resgatar, melhorar, né? Se está doente, pode sarar esse amor. Então, são espíritos que podem vir juntos para aprenderem a vencer o orgulho, a vaidade, e não só de outros espíritos, mas pode ser entre eles mesmo. Bom, espero que tenha trazido algumas orientações importantes, né? Sempre é válido voltar lá à leitura e buscar novas leituras para completar, mas pelo menos algumas orientações nós podemos pegar nessas páginas, né, do Livro do Espírito. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui estudando e rogo a Jesus que continue nos ajudando hoje e sempre. Obrigada. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus caros companheiros e amigos do Movimento Espírita. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Antes de nós entrarmos no tema da noite, né, no dia de hoje, o argueiro e a trave, nós vamos ler uma mensagem que foi ditada por Emmanuel ao Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, na obra Palavras de Vida Eterna. E o tema, o título da mensagem que eu escolhi para que nós possamos abrir o trabalho, para que possamos já ir nos harmonizando para receber a mensagem da noite de hoje, né, a palavra de Jesus. Nós vamos ler a mensagem na esfera da língua. É a mensagem de número 109. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Reflete bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. Do espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas, por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios
a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Então, que a gente possa avaliar, refletir sobre o poder das palavras, qual o emprego que nós fazemos da nossa língua, se estamos bendizendo, maldizendo alguém e nos colocando no lugar do outro. Será que nós gostaríamos que um terceiro agisse como nós agimos em relação aos outros, né? A terceiros, as pessoas que estão no nosso ciclo de convivência? Fica aqui a reflexão, é se colocar no lugar do outro, usar aquela expressão da empatia, a palavra empatia, você se colocar no lugar do outro. É isso. Então que nós utilizemos a nossa palavra para confortar, para libertar, para tranquilizar. E que usemos sempre a boa palavra. Embora, né, nós temos esse ímpeto ainda de intolerância, de impaciência, utilizamos palavras menos nobres, que nós nos reportemos a mensagem 16 do livro Vida Feliz. Um livro muito simples, né? Um livro de uma beleza incrível, de mensagens curtas. E a mensagem 16 fala justamente sobre isso, da nossa mentora Joana de Ângeles, né? Que nós temos que usar as boas palavras, pois as palavras de baixo calão, as palavras agressivas, venenosas, né, acabam nos intoxicando a alma. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu só falo gíria mesmo, palavrão, mas eu sou uma pessoa boa. E ela diz na mensagem final, seria injusto, porque o homem mau fala bem. E seria injusto você, sendo bom, se apresentar de maneira má. Então ficamos aqui nessa reflexão, né, das mensagens, tanto de Emmanuel quanto da mentora Joana de Ângeles. Mas vamos para o tema da noite, do dia de hoje, né? Nesse momento, para quem nos assiste à noite, quem está vendo, né, essa explicação do Evangelho segundo o Espiritismo no momento, né, mais adequado, porque as palestras ficam todas gravadas no nosso canal, como vocês bem sabem. Então a mensagem de hoje nós vamos trabalhar em Mateus 7, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Uma passagem que Jesus diz, como é que pergunta, né? Lança a pergunta para a nossa reflexão. Como é que vedes um agueiro no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis aos vossos irmãos, ou a vosso irmão, deixai-me tirar um agueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o agueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem de Jesus, né, passagem evangélica que está em Mateus, nos traz a reflexão. Mas o que seria, Marcos, essa trave e o agueiro? O agueiro seria um cisco, né? Algo bem pequeno, né? Minúsculo, um pozinho, um ponto. Isso a gente consegue enxergar no olho do nosso próximo, do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso filho, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos irmãos, enfim, daquelas pessoas que estão no nosso ciclo mais íntimo. Então nós conseguimos ver, ou também, nem só no ciclo íntimo, né? As pessoas de uma maneira geral, nós identificamos no outro, naquele astro, né? Da TV, naquela estrela famosa, naquele influenciador digital, nós conseguimos identificar ali um vício naquela pessoa. É o cisco, né? O agueiro. Nós conseguimos identificar que aquela pessoa tem um vício e a gente ali se coloca numa posição de ser melhor do que ela. Esse vício eu não tenho. Mas aí vem a grande questão. Jesus é o maior psicólogo do mundo, de todos os tempos. E ele já disse, vejamos, nós conseguimos identificar o mínimo defeito no próximo, no outro, mas não vemos, não enxergamos uma trave nos nossos olhos. A trave seria, né, uma viga enorme, né, de uma proporção, uma comparação, uma proporção com o cisco, né, com o agueiro, seria algo muito pequeno. E nós não identificamos um defeito muito maior em nós. Vejamos a profundidade, o alcance, né, dessa passagem evangélica. Nós identificamos um vício pequeno no próximo, esquecemos de fazer o quê? Uma viagem interior, identificar as nossas dificuldades e os nossos defeitos antes de apontar o defeito, apontar o dedo para o próximo das imperfeições.
Mas vejamos, por que nós temos esse comportamento? É muito natural nós identificarmos os erros dos outros, né? Se nós fôssemos concitados, convidados a listar um erro, por exemplo, a colocar os principais defeitos da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu irmão, ou daquela pessoa, né, mais conhecida, algumas pessoas vão preencher uma lauda, 1, 2, 3 e vai. E os seus defeitos, quais são? Muitos dizem, o meu defeito é ser perfeccionista, né? Meu defeito... Eu não tenho defeito, né? Algumas pessoas chegam a essa situação porque não se olham. O que nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos recomenda é que nós nos deparássemos diante de um espelho e nós nos colocássemos, nos projetássemos nesse espelho e verificássemos, né, qual a nossa condição, as nossas virtudes e os nossos defeitos. Quando nós somos defrontados com a realidade, essa pessoa que eu projeto nesse espelho seria uma pessoa agradável? Esse meu eu seria agradável? Eu gostaria de conviver com essa pessoa? Eu gostaria de ter relações de afeto com essa pessoa? Gostaria de compartilhar um espaço, uma casa, um local de trabalho com essa pessoa que eu sou? Essa mensagem de Jesus, elas vêm nos puxar, nos chamar a atenção justamente para isso, para que nós façamos um autodescobrimento, olhar para si, para os nossos defeitos. Então, só então, nós identificarmos, olharmos para o defeito alheio. Mas esse convite de Jesus tem um outro nuance muito, né, muito sutil e muito inteligente, como sempre. A partir do momento em que eu faço o autodescobrimento e vejo as minhas fraquezas, os meus defeitos, eu terei que trabalhá-los. E quando eu trabalho com esses defeitos, eu procuro superá-los de alguma maneira, eu desenvolverei em mim a caridade, eu serei indulgente. Porque eu sei da dificuldade que é vencer, por exemplo, a maledicência. E quando eu identificar isso em outra pessoa, quando eu já conseguir superar isso, eu sou uma pessoa que profiro 100 maledicências por dia. No dia seguinte, com aquele intuito de reforma íntima, eu só profiro 95 por dia. Já houve um avanço, já houve uma melhora. E se eu sou adepto do espiritismo, eu sou o verdadeiro espírita, como mencionava Kardec. Porque o verdadeiro espírita, pessoal, ele não é perfeito. Ele tem uma série de dificuldades, de defeitos, de problemas, né, trazidos muitas de existências, das suas várias existências, e está num processo de reequilíbrio perante as leis. Muitos no processos expiatórios sérios, graves. Então o espírita não é perfeito, mas Kardec já disse, reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pela reforma moral que ele produz ou inicia, e também pela a capacidade de tentar domar as suas más inclinações. Então ele nunca disse que o espírito, o verdadeiro espírito, é aquele perfeito, sem erro, sem mácula, né? Aquela pessoa que está na tentativa de mudar. E ele diz, esse é o verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, né? Aquele que procura domar as suas más inclinações, né? Procura promover em si a reforma íntima. E quando ele tenta domar as suas más inclinações, ele vai retirando essa trave do olho, a despeito dos pés sangrando, da dificuldade da caminhada, que é isso. E aí ele passa a ser indulgente, porque ele está desenvolvendo a caridade. Um dos aspectos da caridade que é desenvolver a indulgência, ser indulgente para com a imperfeição alheia. E aí nós tiraremos o azedume da crítica e passaremos por uma atitude ativa de ajudar aqueles que ainda estão com essa dificuldade. Você, aí na sua casa, né, no seu lar, no seu trabalho, que está me ouvindo nesse momento, procure olhar para dentro de si. Procure olhar para dentro de si e verificar quais são as dificuldades que você carrega hoje na sua vida. Seja sincero, direto. Se você encontrou alguma dificuldade muito grande para superar, ou que aquilo que sempre te marca, que mais ressalta na sua personalidade, uma dificuldade, por exemplo, a intolerância, a violência,
né, que ainda reside em nós, né, a inveja, os vários recalques que nós temos. Se você consegue identificar isso em você, como eu identifico em mim uma série de dificuldades, aqui está o nosso propósito na Terra. Essa nossa encarnação é para isso, é para ajustar esses defeitos que nós ainda trazemos no nosso interior, que muitas vezes nós damos a roupagem de amor próprio, né? Não, olha, eu não levo desaforo para casa, por isso que eu revido, eu sou impaciente mesmo, comigo bateu, levou, é porque eu tenho amor próprio. Não, isso não é amor próprio. Nós estamos, na verdade, ali, escondendo uma série de dificuldades. Nós estamos criando amarras na Terra, que nós vamos ter uma dificuldade muito grande quando nós partimos, quando nós retornarmos à pátria espiritual. Então, o Espiritismo nos oferece essa proposta renovadora e libertadora, baseada sempre no cristianismo redivivo. Então, diante de toda essa situação, quando nós procuramos nos melhorarmos, nós também iremos tentar ajudar aqueles que estão nessa dificuldade também, nas dificuldades que nós atravessamos. Quando nós temos dificuldades em viciações, nós procuramos ajuda especializada, né? Como os alcoólicos anônimos, aquelas pessoas que têm dependência química, procuram trabalhar em grupo. E quando chegam lá, né, dentro da dinâmica, da proposta dessas instituições, as pessoas abrem o seu coração. E lá cada um partilha a sua dificuldade e diz, né, expõe os seus problemas. E lá está um grupo para auxílio. Um auxilia o outro através do compartilhamento das suas experiências e tentam sair daquela situação difícil. Com o Espiritismo não é diferente. Embora nós separados temporariamente, na Casa Espírita nós trabalhamos justamente isso. Somos espíritos endividados que estamos reunidos dentro de uma terapêutica, né, de Jesus, da renovação interior, de deixar brilhar a nossa luz interior, para que nós possamos ser seres melhores, né, para que nós possamos também mudar tudo que está em nossa volta, né, a nossa casa mental, a nossa casa interior, né, a nossa casa física, o local onde nós estamos inseridos, né, no nosso trabalho, na escola, na nossa cidade, mudando a psicosfera espiritual da Terra, tornando a Terra melhor, com uma qualidade melhor dos nossos pensamentos, e que nós possamos ter um olhar, o olhar do Cristo. O que seria esse olhar do Cristo? É o olhar sem a trave. Vejamos, vou citar aqui um olhar de Jesus diante de espíritos em dificuldades, espíritos em dificuldades. No Evangelho nós temos vários exemplos, eu vou citar aqui alguns, né, que vocês devem, pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É o caso que nós vamos ver de Maria, né, de Magdala. Maria de Magdala, né, no texto que nós vamos estudar de Emmanuel, observemos amando, né, uma mensagem que está nos comentários que Emmanuel fez sobre o Novo Testamento. E ele cita, né, exemplos. Como é o olhar de Jesus diante das criaturas em dificuldades? Lembre-se, nós dizemos, os Espíritos nos disseram que Jesus é o guia para a humanidade. O Espírito mais perfeito que encarnou que já pisou, né, aqui a Terra, já encarnou na Terra, foi Jesus Cristo. Ele é o nosso guia, o nosso exemplo. Nós, espíritas, acreditamos em Jesus, seguimos a doutrina de Jesus, seguimos o cristianismo. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo, melhor explicado para todos nós. E vejamos, quando nós colocamos nesse capítulo, quando os Espíritos, né, inspirando Allan Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, nos deixou que a misericórdia que nós devemos praticar é a caridade. E fora da caridade, é o lema, né, não há salvação. E Jesus teve esse olhar de caridade para Maria, né, de Magdala, que era uma mulher obsidiada e inconveniente. Mas o que Jesus viu naquela mulher que era tentada pelos espíritos do mal inferior? Jesus viu nela um coração feminino, carinhoso.
que bem amparada, bem instruído, seria um instrumento de divulgação da ressurreição. Jesus viu além. Quantas pessoas nós não encontramos no nosso caminho que tem uma série de dificuldades, né? São egocêntricas, são maledicentes, invejosas, mas a gente só vê isso. Muitas vezes nós não vemos que nós temos também aquelas necessidades, aquelas dificuldades. Nós só vemos o defeito alheio. E ainda nós somos levados a crer que aquelas pessoas não têm nenhum potencial, não têm nenhuma virtude a serem desenvolvidas. Lá pode estar um sujeito, um elemento, uma pessoa que pode trazer uma evolução muito grande para nós, para ele, para a sociedade. Um exemplo de uma obra que eu li já há algum tempo é sobre a biografia de Albert Einstein. Albert Einstein é um espírito com uma inteligência obviamente incomparável, uma mente incomparável que elaborou várias teorias no campo da física. Ele revolucionou a física, rompendo uma tradição de 200 anos da física de Newton. Veio Einstein. E Einstein tinha uma série de dificuldades ainda quando criança, com dificuldades cognitivas importantes. Era um boletim do Einstein, não era assim um exemplo, propriamente falando, de um gênio diante das leis que nós tínhamos na época. Veja, mas alguém viu mais além nele. E ele foi também um espírito, obviamente, que veio para a evolução da Terra, e ele segue adiante. Mas se nós olhássemos para essa criatura, nós a condenaríamos. Esse aí não tem jeito, Nós olharíamos o cisco, as dificuldades que ele tem, e tantas outras, no campo do seu relacionamento pessoal. Eu indico a obra, é bem importante para quem quiser fazer uma leitura sobre essa figura. Mas voltemos ainda ao Evangelho. Vejamos Zaqueu. Como Zaqueu era visto entre os seus iguais? Ele era visto como usurário, envolvido com atividades reprováveis diante da sua população. Mas o que Jesus viu nele? Jesus viu em Zaqueu a oportunidade de ministrar conteúdos de alta elevação moral. E em Zaqueu ainda se viu a transformação daquele homem que agora devolveria tudo aquilo que ele se apropriou indevidamente e devolveria em trabalho. E seria ali o exemplo vivo da sua renovação, da sua reforma íntima. E o que dizer de Pedro? Pedro, ainda tido como uma pessoa vacilante na sua fé, negou Jesus por 3 vezes. Mas o que Jesus viu em Pedro? Jesus viu ali em Pedro um brilhante, um diamante envolto ainda na sombra da ignorância, mas foi bem entendido, bem orientado no Pentecostes, foi o divulgador do Evangelho, foi a pedra fundamental da nova doutrina, da boa nova trazida por Jesus. E o que dizer então de Saulo de Tarso, aquele homem rígido, duro na aplicação, inflexível das leis mosaicas. Mas Jesus viu em Paulo um amigo, tanto que foi buscar Paulo na entrada, às portas de Damasco, e fez de Paulo, então, o grande divulgador, o grande impulsionador do cristianismo. Talvez, se não fosse Paulo, nós teríamos um pequeno retardamento, um grande retardamento, vamos colocar assim, da divulgação da Boa Nova, das conversões que se vieram, que sucederam, e da luz que atingiu a nossa terra. Então, que nós façamos como Jesus, nessa nosso pequeno estudo, que nós tenhamos a atitude de Jesus, que nós observemos amando, com olhar de amor, de caridade, com benevolência, com indulgência. Que nós possamos retirar dos nossos olhos aquelas escamas ainda do mal, as escamas que nos impedem de ver o brilho, o trabalho divino no interior de cada um dos nossos irmãos, e que nos impedem ainda de olhar para dentro de nós e de nos reconhecermos como seres imortais da criação. Então, que nós possamos olhar, a partir de hoje, dessas pequenas reflexões que nós fizemos nesse estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tenhamos o nosso olhar de amor, de caridade, que nós sejamos duros com as nossas imperfeições,
mas não duro conosco, com as nossas imperfeições. Que nós trabalhemos duro para a nossa renovação interior. Nós não precisamos fazer tudo de uma vez. Eu vou começar tudo de uma vez e eu vou ser santo de uma hora para outra. Não funciona assim. Um pouco de cada vez. É como eu disse, eu tenho durante o dia 100 episódios de impaciência. Então eu posso começar, terei 99 no outro dia, e eu vou reduzindo gradativamente, mas sempre me empenhando na minha renovação interior. E a partir de hoje, se nós ainda não começamos a caminhar com Jesus, a caminhar com o nosso guia principal, Jesus Cristo, e a seguir-lhes e tomar-lhes o seu exemplo, de olhar no próximo como nosso irmão, porque nós não chegaremos a Deus se não passarmos pelas dificuldades, pelas alegrias de conviver com o próximo, com a nossa grande família espiritual, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a ensinar e também obtendo um aprendizado muito importante para que nós possamos seguir adiante nessa grande jornada evolutiva. Meus caros amigos, minhas caras amigas, eu agradeço a atenção de todos nesse momento e que nós possamos, nesse trabalho de renovação da Terra, orar pelo nosso país, orar pela Terra que passa por uma grande transformação. As agitações que nós presenciamos nos dias atuais é prenúncio de uma nova era que se aproxima, uma nova ordem, nova ordem não, a ordem de Jesus Cristo, que é o progresso espiritual da Terra. Os tempos, aqueles tempos prenunciados, eles estão chegando. Os tempos estão próximos. A Terra será um novo local, um local onde o mal não mais prevalecerá. A ordem será o bem. Será aplicada à Terra todas as leis do amor, de justiça e de caridade. E que nós possamos partilhar desse momento tão importante. Que nós sejamos o elemento transformador da Terra. Mas não a transformação pela violência, pelo sectarismo, mas a transformação pelo amor, pelo olhar, como diz Emmanuel, o olhar do Cristo, o olhar da compaixão, da tolerância e do amor. Muita paz a todos e nos encontraremos uma outra oportunidade. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência
e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.